não. Ok, não liga. Olha isso aqui. 3 semanas. Aqui, ó. 3 fucking semanas. Aqui, ó. 3 semanas. É um vídeo de Jujutsu Kaisen que inclusive passa lá, se vocês quiserem saber mais. Enfim, eu vou aqui, né, continuar esse quadro com agora o universo de Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer. E vai ter muita coisa, muita coisa. Enfim, bom, você deve ter percebido que o negócio mudou, porque eu tô pensando em novos estilos, tipo de chibis, e pra representar minhas expressões, como se fosse, aqueles streams lá, que tem os avatares. Eu não sei, eu não lembro o nome, mas enfim. Bom, tudo começa em Naira Heian, de novo na Sukuna, né? Mentira, agora não é mais a Sukuna, é outro cara. Outro cara. Porque os dois são literalmente a própria representação do mal do universo. Enfim, o cara que eu tô falando é realmente Sukuna. Não, calma aí. Eu tô confuso aqui, porque eu tô com a mente em outro lugar. Porque eu tô assistindo muito Jujutsu e tô lendo os capítulos. Enfim, simplesmente, né? Muzan Kibutsuji era, né, um membro da família Ubuyashiki, ou era um parente muito distante. Então ele tava com uma doença. E ele escapou da morte antes mesmo de nascer. Sim, o miserável escapou da morte antes de nascer. E daí, meio que ele... Como podemos dizer? Ele era muito fraco, porque já ia morrer no útero. Imagina, tipo, na vida mesmo. Ele mal poderia andar, pra vocês terem noção. Então, a família dele contratou vários médicos. Até que um médico específico tava fazendo uma cura com lírio da aranha azul. Vocês já devem ter ouvido falar. Que ódio do médico, na moral. Enfim, então, o Muzan ingeriu um remédio e não sentiu nenhum efeito. Ele ficou bravo e matou o médico. O miserável matou o médico. Não, calma aí. Eu tô tentando manter, eu tô tentando. Enfim, continuando. Ele meio que matou o médico. Só que daí ele se transformou em um Oni, o primeiro Oni da história. E por causa disso... calma aí, minha voz tá ruim. E por causa disso, simplesmente, né? Mas ele não podia andar no sol porque o remédio estava completo. Sim, mano, essa desculpa mais cagada de todas. Mas vamos fingir que faz sentido. Vamos fingir que faz sentido. Enfim, então, né, por causa disso, o Muzan teve que se esconder no sol. Mas ele se tornou o primeiro Oni da história, sendo quase imortal. Avançando vários e vários séculos, até chegar a mais ou menos 500 anos atrás. É, mais ou menos, né? Onde surge Yorishi Tsukikuni. O primeiro portador da marca do caçador, muito diferente e Style Twister. Onde ele nasceu na família Tsukikuni, junto com seu irmão Mishikazu Tsukikuni. Onde os dois eram gêmeos, e por causa dessa família, e já eram funcionando uma outra na época. E ainda mais por todo Yorishi ter a marca do caçador, que era uma marca que é meio que um símbolo demoníaco. Então, por causa disso, ele foi meio que exilado. E estaria destinado a ir pra igreja e esses locais, sabe? Mas até que um dia o Yorishi viu seu irmão treinando e ele decidiu tentar também, treinar como espadachim, né? Ou samurai. E daí ele conseguiu derrotar o mentor do Yorishi, sem nunca ter pegado uma espada. Então, por causa disso, simplesmente os destinos foram mudados, onde o Mishikatsu iria pra igreja, pra aquele local, e o Yorishi iria ser o sucessor da família. Ah, que... Mano, essa é muito filha da puta. E quando a mãe do Yorishi morreu, porque ela já tinha uma doença, simplesmente ele decidiu sair de casa, dando uma flauta que o seu irmão deu. Então, né, no meio então ele caminhou por 1 a 2 dias seguidos, sem ficar cansado, por causa da marca do caçador, desde o nascimento. Sim, o miserável correu 2 dias, ou 1, né? Simplesmente sem ficar cansado. Yorishi, eu disse que não é roteiro, mas eu acho que é puro roteiro, enfim. Então, né, por causa disso, simplesmente ele encontrou Uta, que é uma menina que os pais morreram, e tava meio que pescando peixes pra comer, só que daí ela devolveu. E o Yorishi começou a morar com a Uta. E com o passar do tempo, eles se apaixonaram e começaram a viver juntos, onde o Yorishi era meio que um vendedor de lenha, que nem o Tanjiro, ele também fazia uns serviços, e a Uta era mercadona da casa. Machismo em anime. Machismo! Enfim, então por causa disso, simplesmente, né, a Uta ficou grávida, e o Yorishi foi meio que pegar uma coisa pra melhorar o parto, que eu não lembro o nome, mas é meio que um negocinho pra meio que ajudar no parto e deixar o bebê mais confortável, até mesmo na grávida. Bom, então, quando ele tava voltando, ele viu um senhorzinho, e ele foi ajudar, né, porque ele é muito bondoso, que nem o Tanjiro mesmo. Então, né, por causa disso ele se atrasou, e a família dele foi morta por Oni. Onde simplesmente, depois disso, chegou um caçador atrasado, um caçador da família Rengoku, muito possivelmente. Então, simplesmente entendeu o que era Onis, entendeu sobre inspirações, quer dizer, não tinha inspiração, entendeu sobre o que era Onis, e ele decidiu virar um caçador de Onis, já que ele era muito talentoso. Bom, com o passar do tempo, o Yorishi aprendeu, meio que criou, né, as inspirações, com a concentração total e a concentração total constante, e criou a inspiração do sol, e os outros criaram suas próprias inspirações, como a da água, vento, terra, fogo e qual é o nome? Água, fogo, terra, vento e trovão. Desculpa, é que a inspiração do trovão eu lembro por raio, né, porque eu assisti muito adulto, mas enfim. Então, né, os caçadores ficaram muito mais fortes. Isso começou a deixar o Muzan meio com o pé meio que com uma pulga atrás da orelha, como podemos dizer. Bom, em uma dessas missões, simplesmente o Yorishi encontrou seu irmão Mishikatsu, onde o Mishikatsu também perdeu a família, abandonou a família e virou um samurai pra ficar mais forte. Então, né, o Yorishi chamou seu irmão, chamou o irmão do exército dos caçadores. Então, né, simplesmente, né, o Mishikatsu tentou aprender a inspiração do sol, mas ele criou a inspiração da lua, como uma variação. Então, nessa era tinham 7 inspirações. Bom, avançando um tempo, simplesmente, né, em uma missão, o Yorishi encontra Muzan Kibutsuji. Simplesmente ele já percebe que aquele homem é o progenitor dos demônios, o rei deles, o mais forte. Então, se ele fosse atingido uma vez, ele seria morto. Mas, Yorishi se adaptando, ele conseguiu usar a 13ª forma da inspiração do sol. E que não tem nome ainda, mas eu acho que seria fusão solar, né? Por causa que fusão das formas e solar por causa da inspiração do sol. Enfim, simplesmente, né? Ele deixou Muzan à beira da morte. E não o matou por pena, sim, ele queria informações. E deixou Muzan vivo por pena. Por pena. Pena! Enfim, então, né? O Muzan conseguiu fugir, mas foi por pouco. Onde de 1.800 pedaços, 1.500 foram contra Yorishi e o Muzan conseguiu formar uma cabeça. Foi aí que ele conseguiu a imunidade à decapitação. O primeiro Oni da história. E muita gente especula que os Onis antes da imunidade à decapitação nunca poderiam ficar imunes à decapitação. Porque isso não é uma propriedade do Muzan, não tinha ainda. Mas enfim, por causa disso, né? A Mario, que a Alice Mario, que estava com o Muzan naquela época, foi liberta do controle dele. Onde ela e o Yorishi fizeram uma parceria. Bom, caso ele não tenha derrotado o Muzan, simplesmente, né, o Yorishi foi exilado da corporação. E o seu irmão, Mishikatsu Tsukikuni, virou um Bokushibo, por causa de poder e inveja. Porque ele também respeitou a marca dos caçadores, só que todos morriam aos 25. Inclusive, essa é a lenda da marca do caçador. Se você quiser vídeo, se inscreva. Enfim, então por causa disso, né, ele virou Oni pra ficar meio que imortal. Imortal entre aspas, né, porque ele é fraco. Enfim, então por causa disso, simplesmente, né, o Yorishi foi exilado e ele encontrou a família Kamado, Tsuyoshi Kamado, onde eles fizeram uma parceria, meio que eles viraram amigos. E o Yorishi meio que ia lá pra ficar visitando e também eles alimentavam o Yorishi. Não é como se eles fossem parceiros, só que o Yorishi fosse meio que um viajante. Bom, no parto, né, de um bebê, do Tsuyoshi, um filho do Tsuyoshi, simplesmente, né, na verdade a filha, né, simplesmente, o Tsuyoshi pediu pro Yorishi mostrar a 13ª forma da inspiração do sol.
Simplesmente ele mostra, e o nosso querido, né, Sumiyoshi, meio que criou uma dança em cima, a dança da Hino Kami, onde aí quem já assistiu a primeira temporada, ele tá ligando, né? Enfim, simplesmente, né, depois disso, o Yoshi também deu seus brincos de Hanafuda, que foram feitos pela sua mãe, para a família dos Kamados, onde isso virou uma herança familiar, como para lembrar do Yorichi, o homem que ajudou a família. Bom, um tempo depois surge Hakuji, um homem que perdeu a esposa, simplesmente, né, matou muitas pessoas de um clã, né, um clã de artes marciais, porque eles envenenaram a sua noiva e o seu mestre, a água deles. Então, a gente não encontrou ele, e ele se transformou em a casa, o Lua Superior 3, futuro, né? Mas a história do Hakuji eu não vou contar esses personagens porque são histórias secundárias, mas se vocês quiserem vídeo, vocês vão ter que dar like. Enfim, então o próximo quem é recrutado é simplesmente Douma, que a gente não sabe o nome oficial dele, né, pelo menos não que eu me lembre. Ele simplesmente, né, se tornou ali porque ele era muito psicopata e era muito louquinho, onde simplesmente a ideia de ser imortal chamou a atenção dele. Ele simplesmente, né, tinha um culto e ele meio que agora começou a se alimentar dos pessoas da seita dele. Bom, um próximo ali que a gente tem uma informação meio que oficial, há 20 anos atrás, foi o Rui, né, onde simplesmente ele era uma criança, ele tinha muita dificuldade no Muzan, e ele foi transformado, mas por causa da sua sede de sangue ele matou seus pais, e ele criou uma família pra lembrar dos seus pais e não se sentir órfão. Eu entendo, ótimos flashbacks, hein, que medo. Enfim, agora vamos para a minha original, a minha inicial da história, onde Tanjiro Kamado, não Tanjiro, simplesmente casou com, não lembro o nome da mãe do Tanjiro Kamado, não lembro o nome, desculpa, vocês não podem me julgar, qual é o nome dela, hein? Enfim, ele teve entre 5 a 7 filhos, o cara teve 5 a 7 filhos. E, além disso, né, ele também ensinou seu filho mais velho, Tanjiro Kamado. Nomes incríveis, Kimetsu, nomes incríveis! Simplesmente, né, ele ensinou a Hino Kami Kagura, a dança, né, para o seu filho Tanjiro. Simplesmente, quando o Tanjiro tinha mais ou menos 11 anos, ele foi uma expedição com seu pai, meio que da floresta da Montanha dos Chamados. Simplesmente, né, o pai do Tanjiro derrotou o Sukun, um golpe. Porque o pai dele não sabia dos nomes, mas ele sabia a concentração total constante e o estado muito transparente. E ele também tinha uma marca do caçador. Sim, o pai dele tinha uma marca do caçador. Na verdade, é uma meio que pré-versão da marca do caçador, que só os Kamaru tem, que a Koyoharu Gotoji nunca explicou. Então, foda, enfim. Simplesmente, né? Então, por causa disso, o Tanjiro também tem uma marca, só que ela ficou meio que escondida com uma cicatriz. Porque a marca do pai do Tanjiro não conseguia soar tão bem quanto a marca original, ela é uma pré-marca. Bom, o pai do Tanjiro morre e os brincos passam por Tanjiro. Simplesmente, né, no primeiro episódio todo mundo já conhece, né? Que ele foi Catalinha, daí ele foi pros aldeões e a sua família se transformou, todos foram mortos, menos a Nesco, que se transformou em Oni. Então, né, por causa disso, simplesmente ele desceu, encontrou o Tomioka, aqui todo mundo sabe, né? E aí, simplesmente, né, o Tomioka manda ele pro Kodaki. Vou passar bem rapidinho na primeira temporada, porque é meio que inútil, né? É meio que a temporada com menos coisa acontecendo importante, sério. Bom, então por causa disso, né? Por causa, né, de ir pro Kodaki, ele treinou pra se tornar um caçador de Onis pra encontrar uma cura pra sua irmã, Nesco, que se transformou em Oni. Então, né, o Kodaki, a menina meio que ficou dormindo pra recuperar poderes, e o Tanjiro ficou, tipo, meio que treinando pra aprender a sua respiração d'água. Onde o antigo companheiro de Tomioka, Sabito e Nakomo, que meio que estavam mortos, mas eles conseguiram se conectar com o Tanjiro, simplesmente treina o Tanjiro, né, os dois, e ele aprende a respiração d'água por completo e também a concentração total constante. Bom, o Tanjiro vai para a seleção final, e ele consegue passar facilmente, né, decapitando o Oni, que matou o Nakomo e o Sabito, né. Bom, outra curiosidade é que todos os Onis, menos Muzan, Kokushibo e a casa, são fracos à decapitação, o dono não contou. Mas enfim, então por causa disso, meio que eles são fracos contra a decapitação pela cabeça, né, mas é só com uma lâmina de Shin, que é uma lâmina especial. Continuando, o Tanjiro, ele encontra o Muzan em Asakusa, onde ele tem uma missão. E simplesmente, né, o Muzan fica chocado por ele pra lembrar muito do Yorishi, já que ele ficou com trauma do Yorishi. Bom, bem feito. Bom, o Tanjiro conhece a Tamayo, né, a Lei Tamayo, que é a mesma que encontrou o Yorichi, e ele enfrenta Susamaru e a Yahaba, né, dois Onis, enviados pelo Muzan Kibutsuji, onde ele derrota os dois. O próximo, que o oponente vai enfrentar, é o ex-Lua Inferior 6, onde aqui tem o Lua Superiores e o Lua Inferiores, onde todos são 6. 6, ou seja, o 6 inferior, um inferior, 6 superior, 1 superior, entendeu? Enfim, simplesmente, né, ele enfrenta o Kyogai, que é o ex-Lua Inferior 6, né, e ele consegue ganhar junto com a ajuda de Zenitsu e Inosuke, onde Inosuke foi criado nas montanhas por javalis, e o Zenitsu foi criado pelo seu mestre, mas ele só consegue lutar dormindo, sim. O próximo é o Tenatagum, onde aqui tem o Rui, né, o Oni que eu falei, que criou uma família, onde o Zenitsu enfrenta o irmão Aranha, o Inosuke enfrenta o pai Aranha, e o Tanjiro enfrenta a mãe e o Rui. A irmã foi morta pelo Rui, então não conta. Enfim, então, né, o Tanjiro, o Inosuke meio que fica pra trás pra enfrentar o pai Aranha, e o Zenitsu derrota o irmão Aranha, só fica muito ferido. E o Tanjiro tá enfrentando o Rui, que capturou a Nesco, porque a Nesco, inclusive a Nesco acordou, né, nesses 2 anos de treinamento. Sim, 2 anos de treinamento. Eu não esqueci de falar, mas eu esqueci várias coisas, não me desculpe, mas eu tô tratando do principal, entendeu? Bom, quando a Nesco é capturada, assim, o Tanjiro usa a 10ª forma, a mais forte, pelo menos por enquanto, né, pra respiração da água. Só que ele não consegue. E lembrando, formas de respirações, são formas de esgrima. E a respiração a concentração total e concentração total constante são o que dá poder pros caçadores, pra ficarem no nível dos olhos. Explicado isso, simplesmente o Tanjiro lembra de um flashback do seu pai ensinando a Hino Kami Kagura, a respiração do sol disfarçada. E da própria respiração do sol. Então simplesmente, né, ele consegue despertar, decapitando junto com a ajuda do Gekijutsu da Nesco, já que Onis tem Gekijutsu que são meio que artes demoníacas de sangue, que são meio que magias, entendeu? Cada um faz coisas especiais. O Rui mesmo tinha magia, tinha meio que o Gekijutsu das teias, o Kyogai tem o Gekijutsu do tambor, e a Nesco tem o Gekijutsu do fogo roxo. Sim, fogo roxo. Mas pode ser baquetos também, se você quiser. Bom, então ele captura o Rui, só que o Rui consegue meio que grudar a cabeça de volta no corpo com linhas, né, com as teias. Só que ele chega a Tomioka e Shinobu, onde Shinobu cuida da irmã Aranha, na verdade, né? E é porque o Rui meio que quase mata a irmã, só que não mata mesmo de verdade, entendeu? Aí então eu confundi, desculpa. A Shinobu mata a irmã, né, do Rui, e também salva o Zenitsu, porque ela é médica. E o Tomioka simplesmente derrota o pai Aranha, prende o Inosuke que ele tava enchendo o saco. Entendo, amigo, entendo. E meio que ele meio que Tomioka usa a 11ª forma da respiração d'água, a Nagi, e é meio que defende todos os ataques do Rui, e ele decapita a cabeça. Ah, e outra coisa, simplesmente as formas de respiração não são reais. Não são reais! Porque muita gente confunde as formas, simplesmente, né, achando que as formas de respiração são reais, mas não são só ilustrações para deixar mais claro, né, as formas que estão usando, e também ao meio movimento da forma. Bom, por causa disso, o Tanjiro é pego por estar andando com a Nesco, já que é um Oni, e os caçadores matam Onis.
Bom, daí ele se encontra com os Rashidas. Aqui nesse mundo existem 11 classificações dos caçadores. 10 normais e uma especial, que são os Rashidas ou pilares. Tem o Rashida do vento, da água, do fogo, do som, sim, do som, veneno, cobra, névoa, amor e também da pedra, né? Infelizmente, né, os Rashidas têm uma classificação, mas eu não vou falar nesse vídeo. Eu vou falar em outro, vocês derem o like. Enfim, então, né, o Tanjiro, meio que eles aceitam o Tanjiro por causa do mestre, que vê que a Nesco pode ser importante, que realmente ele foi. Quer dizer, ela foi. O Tanjiro treina com a Kamau, despertando, né, meio conseguindo usar a concentração total constante, ficando mais forte e treinando bastante. Bom, então ele vai com a missão com o Rashida do fogo, ou das chamas, que é o Joro Rengoku. Onde ele é muito forte. Então, meio que eles vão no trem, que aqui já tá adaptando o filme. Mas eu vou adaptar bem de boas. Bom, simplesmente, né, o Muzan, por estar puto do Tanjiro, né, derrotado no inferior, derrota todos, tirando um, dando mais poder. Onde agora ele tá quase no nível de um Lua superior, que é a Lua inferior 1. A garganta tá doendo. Enfim, então, né, por causa disso, simplesmente, né, ele vai lutando, ele tem um jutsu de sono, né. Já que eu expliquei aqui, os seis jutsus são meio que magias, e ele tem magia do sono, onde consegue transformar todo mundo em um sono perfeito, um sonho perfeito. Só que eles conseguem quebrar o sonho, entendendo que não é real, e o Tanjiro acorda com todo mundo. A Nesco também não é afetada, que é um Oni, e meio que ele acorda todo mundo, todos os amigos. Bom, o Tanjiro e o Inosuke vão atacar enquanto os outros três, né, Nesco, Rengoku e Zenitsu ficam na defensiva, onde o Tanjiro usa Ryu Kamikagura cortando a cabeça do trem, sim. Ele se funde ao trem, Enfim, então, né, chega a casa, o Lua Superior 3, o Hakuji, já que ele luta nas artes marciais. E aqui descobrimos que os Onis superiores têm imaginação quase instantânea, sim, quase instantânea. Bom, então aqui o Rengoku parece lutar bem, só que ele não está usando nem 50% do poder do Hakuji. O Akaza não está usando nem 50% do poder, aceite, fanboy, aceite! Enfim, então, né, o Rengoku, ele é perfurado no peito, rosquinha. E daí, né, meio que ele tenta segurar o Akaza até o sol queimar ele, já que o Oni tem que fazer o sol, que eu falei. Só que não dá, porque o Akaza é muito forte, muito rápido. Só que o Tanjiro provocou o Hakuji perdendo outra espada. Hakuji perdeu a espada contra o Rui e perdeu a espada contra o Akaza. E vai ser útil, tá? Bom, o próximo arco é o nosso querido arco do Distrito do Entretenimento. O Distrito do Entretenimento. Ou seja, o puteiro. Enfim, por causa disso, por causa, né, do Rengoku ter morrido, ele vai na casa do Rengoku, da família Rengoku, onde meio que ele descobre que a Rino Kamikagura é meio que uma expressão do sol, uma expressão mais poderosa possível. Uma cópia, no caso, uma cópia. Então, né, por causa disso, ele treina muito pesado, porque a expressão do sol gasta muito físico, e ele também, né, domina todas as 12 formas. 12 formas. Então, né, por causa disso, simplesmente, nosso querido Tanjiro Kamado vai numa missão junto com a Rashida do Som, os Zui, junto com seus 3 amigos, é o 4, né, com a Nesco. E daí, meio que eles vão no distrito disfarçado de mulheres. De mulher! Bom, então, né, por causa disso... Não, então por causa disso, simplesmente, né, o Tanjiro encontra a Lua Superior 6 daqui, onde, simplesmente, né, ele enfrenta, só que simplesmente, né, ele tá com dificuldades. Em outro lugar, simplesmente, o Zui liberta Zenitsu, que tinha sido capturado, junto de Inosuke, mas também libertando suas 3 esposas. 3 esposas. Então, né, simplesmente por causa disso... Bom, continuando, o Tanjiro meio que fica desgastado pela expressão do sol, e ela que vai matá-lo, só que a Nesco meio que começa a lutar contra o ataque, onde ela desperta a sua forma Monster, a sua forma Oni Supremo. É só um nome que eu dei, tá? Enfim, continuando, chega o Zui, né, muito rápido. Simplesmente ele decapita o Daki muito fácil, fazendo o Tanjiro de trouxa, e ele meio que surge de Utaro, onde os dois são conectados, onde o Daki e o Utaro são irmãos, desde humanos. Então, eles têm uma ligação onde os dois precisam ser decapitados para terem a cabeça arrancada. Muito foda, criatura, muito foda. Enfim, então, né, meio que a batalha continua, onde o Zenitsu e o Inosuke também chegam, onde o Zenitsu e o Inosuke lutam contra o Daki, enquanto o Tanjiro e o Zui lutam contra o Gyutaro. Onde no meio da luta, o Tanjiro meio que desperta a sua marca de caçador, que é a mesma marca que o Orochi tinha. Porque ele já tinha uma versão incubada, então ele poderia usar e despertou. Onde simplesmente ele consegue decatar o Gyutaro facilmente. Quer dizer, facilmente é muito, né? Facilmente é muito. Bom, então a Daki também é decatada pelo Zenitsu e pelo Inosuke, onde eles são derrotados. Isso aí. São só 8 episódios. Se você quiser assistir, dá pra assistir em um dia. Enfim, depois disso ele quebra a espada de novo, porque a espada dele parecia feita de vidro. Então, né, por causa disso, simplesmente, né, o ferreiro dele fica puto, porque eles foram 3 vezes. Eu entendo. Então, simplesmente, né, ele vai na Vila dos Ferreiros, que é uma vila de ferreiros, literalmente. Uma vila feita para ferreiros, para construir espadas, as Nichirinhas, né, que são espadas feitas pela Pedra do Sol. Bom, então, né, por causa disso, simplesmente, né, ele vai na Vila dos Ferreiros e vai na Nação Termais. Ele descansar e depois ele vai pro quarto onde ele encontra a Shira do Amor e o Hashira da Brisa, ou melhor, da Névoa, o Shira Tokito e Mitsuri Kanoja. Bom, então, né, a vila é invadida por 2 Lua superiores. O Lua Superior 4, Antengo, e o Lua Superior 5, Ryoko. Onde meio que eles estão invadindo porque eles descobriram uma localização da vila sendo super secreta. Super secreta! Bom, enfim. Então, simplesmente, né, por causa disso, meio que o Tanjiro enfrenta o Lua 4 junto da Nesco, que já dominou sua forma de segunda. E o segunda! Enfim, então, né, na batalha, simplesmente o Tanjiro desperta a inspiração, a marca do caçador de novo, e por causa do fogo da Nesco, a espada fica vermelha. As espadas vermelhas são espadas muito e são aquecidas em nível absurdo, tanto pela pessoa quanto por um queixo como o da Nesco. E eu não sei como a espada derreteu, não sei como a espada não derreteu, né, no caso. Enfim, então, né, por causa disso, o nosso querido Tanjiro decapitou os 4 clones, já que ele consegue clonar quando a cabeça é decapitada, né. Então, enquanto isso, o Mushiro Tokito tá enfrentando o Gyoko, só que ele é preso no queixo de água, e a Mitsuri tá enfrentando os peixes do Gyoko, já que ele é um Oni de peixe. Bom, enfim, por causa disso, o Tokito desperta sua marca do caçador, e a Mitsuri não desperta por nenhum. Bom, o Mushiro derrota o Lua 5 e surge o Lua 4 Supremo, do Zohaku Ten, já que ele é a fusão das 4 formas anteriores, alegria, raiva, prazer e tristeza, em uma só, onde consegue comandar dragões de madeira, feitos de madeira, né, no caso, com queixo dos outros 4, ou seja, ele é muito forte. Então, o Tanjiro tá tomando pau. Daí chega a Mitsuri, que ela é muito habilidosa, já que a expressão dela é flexível, junto com a espada. Então, ela consegue facilmente cuidar dele, despertando a marca do caçador. Quer dizer, facilmente é muito, né? Facilmente é muito. Enfim, então o Tanjiro consegue encontrar o clone original. Ele decapita a cabeça, só que daí o clone tá dentro do clone. Parabéns, parabéns. Enfim, então o Mushiro chega e tá com a espada nova pro Tanjiro, né? O Tanjiro, aqui, eu não vou explicar aqui, mas era meio que uma espada que tava dentro do clone robótico de Orite. Bom, então o Tanjiro consegue decapitar o Lua 4, de verdade, dessa vez, de verdade. De verdade! E a vila salva, antes de, né, o ferreiro dele fala que vai ter uma nova espada. Bom, na 4ª temporada, não dá. Não dá. Ou eu deixo esse vídeo no 3x, ou lá, pra fazer. Então eu não vou fazer agora. Eu tenho que colocar no 2x, então não reclame. Enfim, esse vídeo vai acabar por aqui, onde eu vou explicar a 4ª e a 5ª temporada e os filmes. Ou quando eles saírem, vai demorar. Ou se eu adaptar um lugar, né? Então, esse foi o vídeo, valeu, falou, tchau.